O ano político está chegando ao fim e alguns fatos recentes já sinalizam para o que deve pautar as ações, os personagens e o jogo eleitoral de 2018. Destaque para o julgamento do ex-presidente Lula, marcado para janeiro, e o fracasso do governo Temer ao não conseguir votos suficientes para a reforma da Previdência. Eu converso com o jornalista e comentarista político de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg. Bem-vindo, Lindenberg. É sempre um prazer. Lindenberg, como é que o julgamento do ex-presidente Lula pode afetar esse jogo eleitoral de 2018? Em que medida? Fala assim, né? Assim, os cálculos são feitos com Lula, sem Lula, é isso mesmo? É nesse nível? Sem dúvida, sem dúvida. Uma eleição com o ex-presidente Lula é uma eleição que tem um timing, é uma eleição que tem um discurso, enfim, você tem protagonistas, etc. Uma eleição sem o presidente Lula, o ex-presidente Lula, é uma eleição absolutamente judicializada, ou não, mas é uma eleição que muda inteiramente o quadro. Por quê? Porque, queiram ou não, gostem ou não do ex-presidente Lula, né, é realmente a maior figura política do país, né, de 10, 12 anos para cá, 14 anos para cá. Inegavelmente líder em todas as pesquisas. E está líder, eu ia complementar exatamente com essa observação sua. Ele lidera todas as pesquisas e de forma crescente. A cada pesquisa que vem, eles estão um pouco mais à frente dos outros. De tal forma que uma eleição com o ex-presidente Lula é uma coisa, uma eleição sem o ex-presidente Lula é uma outra eleição, é uma outra coisa. Então vamos fazer aqui um exercício. Eu queria que você analisasse os diferentes adversários e potenciais aliados nesse cálculo político com ou sem Lula. Como é que eles estão vendo, pelas notícias que chegam, como é que esses adversários estão se colocando no jogo, considerando a presença ou não de Lula? Vamos começar pelo PSDB, o tradicional adversário que até agora vem se pautando pela polarização, não é? Ele vai estar de um lado e o PT do outro. Se o PT não estiver com o Lula do outro, isso pode mudar? Como é que você vê o PSDB nesse jogo eleitoral? Eu achei uma coisa, até independe um pouco do Lula, né? A disputa entre PSDB e PT, ela já é histórica. Quer dizer, com Lula ou sem Lula, os dois partidos, os dois polos, digamos assim, vão se pegar, né? Independentemente de o Lula ser ou não ser candidato. O Lula candidato, mais ainda, até porque o Lula conhece bem o adversário dele, conhece bem o Geraldo Alckmin. Você vai dizer assim, mas também o Geraldo Alckmin conhece o Lula, né? Sim, mas o Lula é muito mais esperto, muito mais sagaz do que o Geraldo Alckmin. Então, essa disputa entre PT e PSDB, ela vai existir sempre. Aliás, esse é um dos grandes problemas da política brasileira. Essa bipolaridade entre PT e PSDB tem levado o país a situações extremas, como agora nós estamos vivendo, né? Era preciso que houvessem outras forças políticas, né? Uma terceira via, uma quarta via, enfim, não ficasse essa coisa que está aí, que é um negócio, além de enfadonho, é uma coisa perigosa, porque leva o país a esse racha. Ou você é PT, ou você é anti-PT. Ou você é PT e é PSDB, ou você é PSDB com os outros todos contra o PT. É um negócio. Agora, de qualquer maneira, nós temos no jogo aí um nome que foge, que está em segundo lugar nas pesquisas, que é de Jair Bolsonaro, e que foge dessa polarização. Para Jair Bolsonaro, com ou sem Lula, como é que fica o jogo? Mas veja bem, mesmo você falando isso, o Jair Bolsonaro é anti-Lula. É anti-Lula. Ele já se colocou como anti-Lula. Lá atrás, até antes de ser candidato, ele já era um anti-Lula. Agora, eu também não acho que Jair Bolsonaro tenha digamos, essa musculatura eleitoral para disputar, chegar ao final numa disputa contra o Lula. Você acha que ele não chega ao segundo turno? Eu acho que ele não chega ao segundo turno. Eu acho que não chega. Por quê? Eu posso estar enganado. Porque ele não tem uma estrutura para isso, ele não tem estrutura partidária para isso. E estrutura partidária, numa disputa majoritária, ela é importante. Né? Para vereador, para deputado, nem tanto. Mas para uma disputa majoritária,
para presidente, nacional, governador, né? senador, ela passa a ser uma coisa importante, ainda mais numa disputa nacional, né? Então passa a ser importante. Acho que, inclusive, ele tem as fragilidades teóricas dele, ele não é uma pessoa de uma boa formação política. Acho que em debates ele pode se dar muito mal, né? Pode se dar muito mal a enfrentar debatedores fortes, né? Que têm articulação, que são bem articulados, que têm consistência principalmente. Acho que é uma dificuldade para o Bolsonaro. De maneira que essas pesquisas hoje, que se fazem hoje, com Lula em primeiro lugar, Bolsonaro lá atrás em segundo lugar, né? Quando você tem, chegando agora no pedaço, você tem Geraldo Alckmin, você tem a própria Marina Silva, que está chegando em terceiro lugar, embora também tenha as suas fragilidades, mas enfim, eu acho que ele não tem gás suficiente para chegar num segundo turno. Posso estar enganado, evidente, nós estamos tão longe da eleição, né? A campanha nem começou, eu posso estar aqui cometendo um engano, que aí lá na frente eu vou dar a mão palmatória. Dizer, olha, agora vamos tentar aí um cenário. O Bolsonaro está, de qualquer maneira, crescendo nas pesquisas, tem se mostrado persistente nesse crescimento. Na última pesquisa parece que nem tanto, mas, enfim, tem tido uma trajetória positiva. Se Lula não estiver na disputa, a gente que diz que Bolsonaro desaparece até por ele se propor a ser anti-Lula. É possível. Você acredita nisso? É possível também, é possível. Apesar de que você tem aí... recentemente a Folha fez o Datafolha fez um exercício estabelecendo três cenários, digamos assim. Um é do pessoal que vota no Lula, não muda e vai ser aquilo. O outro é um pessoal que tem um nome que eles deram lá, é um voto, digamos, volúvel. Pode estar com um, pode estar com o outro. Tá? E um outro que é o anti-Lula. Então você vê que já por aí você tem um Lula, um anti-Lula e uma coisa volúvel. Então, quem vai capitalizar isso se o Lula não for candidato? Não é isso? Então, é difícil a essa altura, sobretudo quando você tem fatos para acontecer, da maior repercussão, da maior gravidade e da maior profundidade. Por exemplo, o julgamento do Lula no dia 24 de janeiro. Né? O que vai acontecer? O TRF confirma a sentença do Sérgio Moro? Tudo indica que vai confirmar. Mas e se não confirmar? Né? Muito bem. Você tem aí, então, a partir daí, da decisão, do julgamento do ex-presidente Lula, você vai ter, certamente, uma eleição judicializada, o que é uma outra confusão. Na sua opinião, deve-se confirmar a expectativa, porque a gente vê assim, as manifestações pela mídia, quase que em uníssono, a expectativa de que Lula será condenado em segunda instância. Até os próprios ministros do Supremo fazendo comentários nesse sentido. Você vê que é uma coisa absurda isso. Mas, enfim. Mas você acredita que caminha por aí mesmo? Que se confirma essa presunção nacional? Eu acho que há uma frente anti-Lula, anti-PT, que é inegável. Isso aí qualquer cientista político aí, a não ser o Antônio Villa lá da... Isso passa pelo judiciário? E passa pelo judiciário. Tanto é que você vê juízes, magistrados, ministros do Supremo Tribunal Federal dando opinião sobre um processo que pode chegar na mão dele. Exemplo, Luiz Fux. Há pouco tempo ele disse que é inaceitável um candidato à presidência da República na condição de réu. Ora, portanto, ele já tem uma convicção formada com relação a isso. Né? Você acha que Gilmar Mendes pensa diferentemente? Também eu acho que não. E vai por aí. Né? E tantos outros. O Barroso mesmo, recentemente também, fez uma manifestação nesse sentido. De maneira que eu acho que há realmente, além do mais, né, você tem no dia a dia um noticiário que é absolutamente contrário ao Lula. Você vai dizer assim, mas peraí, você está achando que o Lula, então, é um Cristo dessa eleição? Não. Ele é uma pessoa, candidato, com um potencial de voto muito grande, é ainda hoje um favorito para a eleição, agora, cometeu seus pecados também. Então, ele vai ter que responder por isso também. Agora, responder por isso não quer dizer
que ele deva sofrer o massacre que está sendo desencadeado contra ele. Isso é outra história. Né? Aliás, não é por acaso que o PT está convocando uma manifestação gigantesca, pelo que se diz, lá em Porto Alegre, no dia 24, né? Inclusive com figuras de fora. Há, por exemplo, a possibilidade de o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter vir a participar dessa coisa lá em Porto Alegre. O Mujica, do Uruguai, também, e outros desse tipo, né, que poderão estar em Porto Alegre. A questão do Jimmy Carter está muito presa à situação de saúde dele, né? Já está com a idade bem avançada, então vai depender um pouco disso. Mas certamente virá gente de todas as partes para participar desse ato lá. Será um ato político que o PT pretende fazê-lo como um ato histórico, inclusive, um ato de resistência. Mas você vê que por aí, e a partir daí, nós vamos ter uma eleição absolutamente judicializada. Agora, eu só queria retomar a questão da movimentação partidária e dos cálculos políticos que estão sendo feitos em cima dessa ideia de uma campanha que virá para a presidência com ou sem Lula no jogo. Nós falamos um pouco do PSDB, mas tem também possíveis aliados, né? Potenciais aliados, como Ciro Gomes, como Manuela Dávila, que já tem a candidatura colocada, enfim, o Boulos, né? Você acredita que isso pode alterar, a presença do Lula ou não pode alterar a participação deles nas eleições? Eu acho que sim, até pelo tamanho da figura política do Lula, né? A gente tem que esperar um pouco, Vivian, o início da campanha. Essas articulações de bastidores, elas são muito difíceis da gente analisá-las com um pouco de concretude. Por quê? Porque elas são fluidas demais. Hoje você tem uma articulação numa direção, amanhã pode ter noutra direção. O Ciro Gomes, por exemplo, poderia ser um aliado do PT ou do presidente Lula ou de quem for o candidato do PT. Mas o Ciro, como sempre, ele tem uma incontinência verbal enorme. E ele até deu uma paradinha esses dias agora para trás, mas ele já vinha num ataque contra o Lula impressionante, embora dissesse lá atrás que não seria candidato se o Lula fosse. Né? Ele chegou a dizer isso uma vez. Mas, enfim, está muito cedo para isso. A Manuela Dávila, por exemplo, está convocando o pessoal do PCdoB para participar da manifestação no dia 24 de janeiro lá. Portanto, é potencialmente também uma aliada. Né? Mas a gente só vai ver isso com mais calma no transcorrer da campanha, na construção do discurso de cada um, na proposta de cada um, até porque, e aí vem a questão do Lula ser candidato ou não ser candidato. Ele sendo candidato, né, passando por esse crivo, aí todo esse calvário aí todo da justiça, né, pelo TRF, depois pelo STJ, depois pelo TSE, depois pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele tem vários degraus aí para ele ultrapassar, né? Até chegar lá, a gente vai ver como é que cada um vai se posicionar. Você vai dizer assim, mas uma coisa me parece flagrante, a esquerda está dividida. Se a direita não tem representante ainda, claramente definida, a não ser o Bolsonaro, né? Porque o Geraldo Alckmin é uma figura de centro-direita, né? Tem que ver também como vai ser o discurso do Geraldo Alckmin. De um lado para o lado, você vê a esquerda dividida. Agora, essa divisão da esquerda, ela tem a profundidade que a gente imagina que ela tenha ou não? Ou ela é apenas superficial? Na hora que passar para o segundo turno, juntam-se todos. É uma questão que você não vai ver, só no transcorrer da campanha. Tem muita água para rolar ainda. Tem muita água para rolar. Vamos falar um pouquinho sobre reforma da Previdência, que não houve, né? Houve sim um adiamento para uma votação, com data marcada já, 5 de fevereiro para começar a discussão, 19 para votar. Foi uma forma do governo sinalizar de que está determinado, não é? Sinalizar para os seus apoiadores, para os seus pares, para o mercado, que ele está determinado a votar, mas de fato ele foi derrotado sem ir à votação. Não te interrompendo, sim. Não é a primeira vez que o governo marca data para votar.
né? Não, passou dezembro todo fazendo isso. Marcou uma data, dia 18, dia 15, dia 13, dia 18, dia 19, dia 20, e não conseguiu votar. O que você acha de fevereiro? Emplaca em fevereiro? Não sei. Inclusive, uma das questões colocadas hoje é o seguinte: com Lula candidato é mais difícil passar a Previdência. O Lula fora do jogo é mais fácil passar a Previdência. Você vai anotar por aí... Mas o Lula sai do jogo por não ser candidato? Não, mas ele sai enfraquecido. Ele vai para o jogo enfraquecido, dependendo da situação que ele tiver no momento. Você vê, há também uma sincronia, ou um certo paralelismo entre a questão do Lula, né, e o calendário eleitoral, e o calendário parlamentar, as votações de Congresso. Há um jogo, há uma combinação de coisas. Por que 24 de janeiro, esse julgamento do TRF? Aliás, o julgamento esse que está batendo recorde de velocidade, né? Recorde de velocidade. Mas o presidente do tribunal diz que não, que esse é o ritmo deles mesmo. É só olhar como os jornais têm feito, quais as ações que têm chegado ao tribunal e tem ganho velocidade. Nenhuma teve a velocidade que esse processo está tendo. Nenhuma delas teve. Nenhuma. Isso aí, os jornais estão cansados de dizer isso aí. Agora, veja você. Então você chega com o Lula fora da candidatura, segundo o que se diz, é mais fácil passar a votação da Previdência. Com ele, na luta, é mais difícil passar. Agora, o que eu tenho visto é o seguinte, é que a proposta da reforma da Previdência, do jeito que está, ela não passa. Não passa. Não é novidade. O vice-presidente da Câmara, o Fábio Ramalho, o Fabinho Liderança aqui de Minas Gerais, ali da cidade de Malacacheta, ele diz isso abertamente. E ele convive com aquele chamado baixo clero, né? Ele diz, não vai... Ele é um especialista. Ele é um conhecedor. Aliás, ele se elegeu vice-presidente exatamente nesse eleitorado. Portanto, ele conhece o eleitorado dele. Ele sabe com que ele está falando. E ele sempre disse, enquanto o Rodrigo Maia dizia uma coisa e o Temer dizia a mesma coisa do Rodrigo Maia, ele dizia, não vai ter nada disso, não vai votar. E não votou. Passou para o ano que vem. A propósito do que nós estamos falando de Lula fora, né, se ficar fora do jogo, o PT se nega a falar em plano B, né, natural. Você acha que o PT vai até o fim nessa judicialização? Está disposto a ir até o fim? E qual que seria o fim? Então, o que se tem hoje de informação é que o PT vai para o enfrentamento, vai para a disputa, vai com Lula à frente, como candidato, sem um plano B. O que se fala nos bastidores é que há uma possibilidade do Roberto Requião, o senador Roberto Requião, que é hoje do PMDB, se filiar ao PT e ser o vice do Lula. E aí está colado com o Lula o tempo todo da campanha, né? Em todo o tempo que durar a campanha, o Requião estará do lado do Lula, comprando todas as ideias e as propostas do Lula. Para quê? Para que no final o Lula realmente não possa ser candidato, possa ser candidato o Roberto Requião. Seria, então, o candidato do PT. Então, nem Haddad, nem Jacques Wagner. Não acho. Seria uma solução de chapa puro sangue, mas com esse vice que aí o Requião teria que ir para o PT. Eu teria que se filiar ao PT. Claro. Agora, eu acho que o Jacques Wagner não tem como é que eu diria, estofo para isso, para empalmar uma candidatura à presidência da República. E nem o Fernando Haddad. E nenhum dos dois tem. Realmente aí, essa questão do Roberto Requião, que surgiu agora, semana passada, como possibilidade, ela pode se configurar daqui para frente. Ela pode realmente fortalecer. É preciso também ver, aliás, basta ver as posições do senador Roberto Requião, ultimamente, né, no Senado. Ele tem atuado muito proximamente. Junto com a bancada do PT. Em divergência plena e absoluta da bancada do PMDB, do Michel Temer. Agora, o PMDB, quer dizer, Temer e seus aliados, começam a fazer um discurso, já tem algumas semanas que eles estão fazendo um discurso em relação às eleições, de que eles estão prontos a disputar, né, entrar no jogo eleitoral com um nome que defenda o legado de Temer. O que você acha desse discurso? Porque eu não acredito que haja
digamos, ingenuidade no sentido de que não vê o resultado das pesquisas e a posição de Temer nas pesquisas. Não é essa... Inegável. Né? É inegável. Não tem então, legado nenhum. O que se pretende com esse discurso? Não, pretende o seguinte, é buscar uma parceria fora do PT, claro, provavelmente uma parceria com o PSDB, que é o caminho natural deles, né, do PMDB, seria uma parceria com o PSDB. É uma provocação para que se levante a bandeira deles, que defenda que o PSDB esse legado? Já deixou mais ou menos claro, né, pelo menos o PSDB do Alckmin, do Aécio não se sabe ainda, mas o PSDB do Alckmin deixou claro que não tem legado, não tem que defender o legado do Temer. Essa não é a função do PSDB. O PSDB quer voltar a exercitar o que ele acha que exercitou em alguma época, a chamada social-democracia. Então é isso que eles querem. Não querem pegar legado do PMDB. Nem se eles conseguirem uma recuperação econômica visível que a população possa sentir, apesar de que é um descrédito em relação. Aí o que vai acontecer? É que o PSDB vai se apropriar dessa possível recuperação econômica. Por quê? Porque o que está aí é muito menos um projeto do PMDB do que um projeto do PSDB. O que está colocado aí e está em execução não é nada de ponte para o futuro, que o Fernando Henrique disse que era uma pinguela. Ao contrário, é muito mais um projeto do PSDB do que PMDB. Muito mais. É um projeto voltado para o mercado, para o chamado rentismo, né, que é típico do PSDB. Então, o legado seria do PSDB e não do Temer. Qual é o legado que o Temer tem? Basta ver o que as pesquisas indicam. Né? Como é que é a avaliação do governo dele, como é que é a avaliação do desempenho dele. Né? Enfim, e com esse monte de ministros, também tudo recebendo, tudo aí sendo acusado, sendo julgado. Vai fazer o quê? Com Gedel Lima Vieira, né? Com 51 milhões de reais escondido, né? no apartamento. Que legado é esse? Como? Fim de 2017, o que marca esse ano? Um ano de muita turbulência, né? Um ano de muito sofrimento para a população, né? Um ano em que o desemprego bateu recorde, né? Com 13 milhões de desempregados. Né? Olha que o Temer recebeu o governo em 2015 com 6,7 milhões de desempregados. É pouco? Não é pouco. É muito. Mas, olha, de 6,5 para 13 milhões é quase o dobro, né? Se não o dobro. Então, em 3 anos, não é isso? 3 anos? 2 anos e pouco, ele dobrou o número de desempregados com essa política desastrosa que ele tem executado no país. Na verdade, 1 ano e 8 meses. Né? Quase 2 anos, entregando, inclusive, aquilo que para o Brasil é fundamental, entregando o pré-sal, que é a grande reserva financeira, digamos, que o país tem, ele entregou para os estrangeiros. Minas Gerais, vamos falar um pouquinho de Minas Gerais e da ano eleitoral, é também disputa do governo para o governo do Estado, não é? Pimentel... Em Minas quanto menos se falar de Minas, melhor. Pois é. Mas nós não temos como nos furtar, né? Pimentel vai tentar se reeleger. Mas nós sabemos que o Estado está numa situação gravíssima. Não precisa dizer nada, só olhar como é que está o pagamento, a folha de pagamento, como é que ela está saindo, como é que os salários estão sendo parcelados, a dificuldade, o Estado fazendo uma ginástica brutal para pagar 13º, imagina todo o resto, né? Isso pode impedir o projeto Pimentel? Não, eu acho que não, a menos que a radicalização chegue também a um ponto insustentável, né? Aliás, quando eu falei que quanto menos falar de Minas, melhor, não é porque a gente tem receio de falar de Minas, não. É porque em Minas as coisas são muito fugidias, muito escondidas, né? Fica mais difícil de analisar. Na sombra, é mais complicado, né? É mais complicado. Mas qual é que você tem hoje aqui em Minas? Você tem uma candidatura praticamente colocada, não está oficializada. A do Lula está oficializada. No final de semana, o PT oficializou a candidatura do Lula, lançou a candidatura do Lula à presidência da República. Aqui em Minas, essa coisa não chegou a esse ponto ainda. Então, o governador Fernando Pimentel, ele tem as pesquisas, outro dia eu estive vendo algumas dessas pesquisas, ele tem uma vantagem muito grande sobre o segundo colocado, né? Não é ainda o nível que se imaginava que pudesse estar. Né? Por quê? Porque normalmente o PT sai de Belo Horizonte, sai de Minas Gerais, ou tem em Minas Gerais, arranca aí com mais ou menos 30% do eleitorado. Ele está com 24, 25, uma coisa desse tipo.
Tá? Falta ainda alcançar um pouco mais, né? Chegar nos 30. E o segundo colocado? O segundo está com 10, 8. Quem é? Prefiro não dizer porque a pesquisa não está registrada. Tá certo. E eu olhei essa pesquisa, então eu não posso dizer claramente quem é o segundo colocado. Mas ele tem mais de 10 pontos. Mas ele tem mais de 10 Acima. pontos. Né? Tem quase 15 pontos à frente do segundo colocado. Mas, enfim, isso também não quer dizer muita coisa. Nós estamos muito longe da eleição e nós estamos com problemas gravíssimos. O Estado tem problemas gravíssimos de financeiros. Você acabou de citar vários deles aí. Um deles, um sério, é o não repasse aos municípios. O não repasse aos municípios. Atraso no repasse, que cria problemas com os prefeitos, não é? Que claro. Eles são importantíssimos numa campanha eleitoral. Né? Ainda mais agora, quando o Temer deu 2,5 bilhões aos prefeitos, para que eles pudessem pressionar os deputados para que aprovem a reforma da Previdência. É engraçado como é que o Brasil, a República nossa, virou, né? Tudo em torno de dinheiro. Tudo gira em torno de dinheiro, né? Agora, a Aécio deu recentes entrevistas sinalizando para os seus pares, para os seus adversários, que ele está no jogo e falou que pode ser candidato ao governo do Estado ou ao Senado. Né? Ele vai continuar no comando, né, no campo dele? Ele tem prestígio, ele conserva o poder que ele tinha até agora, a liderança que ele tinha? Eu vou dizer aqui alguma coisa que alguém pode assustar, mas apesar de toda a atrapalhada do Aécio, de toda a confusão que ele arrumou, daquelas coisas horrorosas de pedir dinheiro a empresário, de mala com dinheiro, de primo envolvido, irmã, enfim. Mas não pode esquecer que o PSDB montou uma estrutura muito forte aqui em Minas. É verdade que o PSDB perdeu em 2014, tanto para o governo do Estado como para a presidência da República. A Dilma ganhou aqui do Aécio. Então, essa situação é muito difícil você dizer, então o Aécio está fora do jogo. Não, eu acho que não está fora do jogo. Eu acho que o Aécio vai participar do jogo também. De que maneira, eu não sei, até porque ele também responde a processos. Então não se sabe também como é que vai ser a situação dele daqui para frente. Se também ele vai judicializar a candidatura dele. Mas, de qualquer maneira, eu não arriscaria dizer que o Aécio está fora do jogo. Eu tenho um amigo do interior do Estado que conhece muito a família do Tancredo, conhece muito a família do Tristão da Cunha, que também é o outro avô do Aécio, que me disse esse final de semana que não há possibilidade, que é um desplante o Aécio aparecer para o eleitorado se candidatando a alguma coisa, pedindo voto aqui em Minas Gerais. Ele que envergonhou Minas Gerais, segundo esse meu amigo. De qualquer maneira, eu discordo desse meu amigo, que é uma figura que tem 60 anos de atividade política. Mas eu ouso discordar. Eu acho que o Aécio tem ainda condição de disputar. Eu não diria o governo do Estado. Mas tem condição de disputar, sim, uma cadeira no Senado. Até porque são 2 cadeiras em disputa. Você vai ter, certamente, alguém da esquerda que vai ocupar uma cadeira e você tem, do outro lado, alguém da direita. Carlos Lindenberg, a ver tudo isso, né? A ver tudo isso. Vamos começar 2018 com muitas coisas para checar. Muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. É um prazer sempre estar aqui. Eu conversei com o comentarista, o jornalista e comentarista político Carlos Lindenberg. Nós falamos aqui a partir de as perspectivas para 2018, o ano eleitoral, disputa presidencial, disputa para o governo do Estado, e com destaque para 2 fatos que chamam a atenção e que podem mexer com esse ano eleitoral e com o mundo político e as ações no mundo político, que é o julgamento do ex-presidente Lula, no dia 24 de janeiro, e a reforma da Previdência, que não foi votada, que foi adiada para fevereiro, enfim, meados de fevereiro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.